Olá pessoal, tudo bem com vocês, crianças? Espero que sim. Aqui quem fala é o professor Ivaldo para mais uma aula de educação física, tá? Nós estamos na aula 5 do segundo bimestre e na aula de hoje nós iremos finalizar a abordagem sobre os alongamentos, tá? E iniciar a abordagem sobre o aquecimento. Antes de tudo, é importante ressaltarmos que eles possuem conceitos e aplicações diferentes, apesar de que eles podem utilizar os mesmos exercícios e movimentos para as suas aplicações, que vai depender do contexto, do objetivo de quem está aplicando, tá? Só para finalizar, a questão do alongamento ele é importante porque aumenta a elasticidade e a flexibilidade dos músculos, fazendo com que a probabilidade de lesões sejam reduzidas, tá? Além de contribuir para a correção postural e melhor circulação sanguínea, além de estimular, tá? A diminuição da tensão muscular e provocar relaxamento nos músculos, no corpo e na mente de uma forma geral. Porém, como citei antes para vocês, tá? O alongamento é muito importante para ser praticado de uma forma constante, de acordo com aquelas orientações que nós discutimos. Diariamente, se possível, 2 a 3 vezes por dia, com sessões de 10 a 15 minutos, tá? E aí nós podemos utilizar as diferentes metodologias de alongamento, tá? Como um alongamento dinâmico, um alongamento passivo e todos os outros que nós podemos utilizar e adequando, claro, para a nossa realidade e para as nossas necessidades. Já o aquecimento, ele é a preparação de uma atividade ou exercício físico, ou seja, é a primeira parte do treinamento. Em alguns casos, profissionais de educação física, fisioterapeutas e demais profissionais de saúde utilizam o aquecimento antes mesmo de realizarem um alongamento, um aluno em seu cliente ou em uma turma escolar, no caso de vocês. Porém, ele deve ser levado em consideração como será feito, qual é o objetivo da aula e qual as características do grupo. Tá? No caso de educação física escolar, a nossa situação, eu utilizo o aquecimento após o alongamento. Professor, por que você faz isso? Porque o alongamento a gente não fica um alongamento passivo lá. A gente segura o braço, movimenta. É um alongamento mais balístico. E aí, em seguida, a gente já começa o aquecimento de acordo com que eu vou aumentando a intensidade da atividade em si. Ou seja, vocês fazem um alongamento e o aquecimento sem mesmo que vocês percebam a partir de jogos e brincadeiras, muitas delas populares. Um bom exemplo de aquecimento são brincadeiras como pega-pega, tá? Estafeta, que é aquele que você vai a determinado lugar e volta com baixa intensidade. E aí, de acordo com o que vocês vão praticando, vão se exercitando, vão preparando o corpo de vocês, tá? Vão aquecendo a musculatura, se preparando também mentalmente na questão da atenção, da criação de estratégias para, em seguida, iniciarmos a atividade principal. E esse é um dos principais objetivos de aquecimento, tá? Vamos lá, continuar. Além disso, ele é importante também para minimizar a questão das lesões. Isso acontece porque o mesmo do alongamento, estou me preparando mentalmente e fisicamente para a prática, o aquecimento, digamos que seria uma sequência para isso. E aí, os aquecimentos, eles são específicos para cada atividade, tá? O aquecimento para a prática do futebol é diferente do aquecimento para a prática do voleibol, tá? Porque são modalidades esportivas totalmente diferentes, com características diferentes. O aquecimento ele deve ser realizado se aproximando o máximo possível da prática principal. Por exemplo, se eu vou brincar com vocês de queimado, digamos, na aula, então eu não vou pedir para vocês ficarem fazer uma roda de bobinho com um aquecimento e ficar fazendo bobinho com os pés. Tá? Então, faço bobinho com as mãos, já preparando vocês para o arremesso do queimado, do handebol. O mesmo acontece com o vôlei, com o basquete, enfim. Só para vocês poderem ter uma noção. De acordo com o desenrolar
do conteúdo, eu vou dando outros exemplos para que vocês possam entender melhor essa questão do aquecimento, tá? Então vamos lá. Aqui tem 3 imagens básicas que nós podemos considerar como a parte principal do treino em si, da aula ou da atividade, ou podemos também utilizá-los como aquecimento. Pessoal, então, se eu utilizo o mesmo exercício para o aquecimento e o mesmo exercício para a parte principal da atividade, da aula, o que é que diferencia um do outro? A intensidade com a qual ele é feito, tá? Então, o aquecimento é inicial. Ali você vai, por exemplo, estou aqui pulando corda, não vou exigir de você pular 50 vezes a corda em 1 minuto, fazer 50 saltos em 1 minuto. Ó, pessoal, pular corda, vamos lá pular corda, no ritmo de vocês, tá? Sem preocupação. Ou seja, não tem uma exigência física. A intensidade do aquecimento, ela deve começar de forma bem leve e progredindo de acordo com o tempo que você está praticando. Lembrando que o aquecimento ele não pode durar mais do que 15 minutos, assim como o alongamento, porque a partir daí os benefícios eles já não são tão significantes, digamos assim, tá? A não ser que você seja um atleta de alto rendimento, e aí você passa muito tempo lá na prática do aquecimento em si. Dando um exemplo para vocês, quando nós vamos ao estádio Repelé, por exemplo, e chegamos um pouco mais cedo ao estádio, o jogo é de 4 horas e nós chegamos lá às 3 horas. Geralmente, essas pessoas que chegam mais cedo, eles podem acompanhar o aquecimento das equipes que vão disputar a partida, tá? Então, os atletas vão lá para o campo, ficam trocando passes entre si, ficam fazendo alguns jogos, algumas brincadeiras com a bola, tá? Já para se aproximar e se familiarizar com o ambiente, ou seja, eles vão lá sentir a atmosfera do estádio, porque isso influencia muito, tá? Na questão do alto rendimento. Além de poderem ter o contato com a bola, e aí eles já vão se preparando fisicamente e mentalmente para a partida em si. Ou até mesmo quando a partida já está acontecendo, vocês não podem perceber que o atleta ele não sai imediatamente do banco de reservas e entra no campo. Ou seja, ele fica ali algum tempo, no mínimo 5 a 10 minutos, fazendo aquecimento com o preparador físico, tá? Para que ele possa se preparar principalmente mentalmente para a intensidade do jogo. De forma bem grosseira, digamos que ele esteja frio e aí ele tem que se esquentar para que ele possa entrar no ritmo da partida. Entenderam? Então vamos lá. A intensidade do aquecimento, ela deve ser suficiente para aumentar a temperatura muscular sem produzir fadiga. Pessoal, o que você quer dizer com produzir fadiga? Não cansar. Ou seja, você tem que preparar seu corpo sem que você se canse, tá? Sem você se desgastar muito. Porque aí vai estar, em vez de gerar benefícios, você vai acabar tendo prejuízos na prática em si. E aqui tem essa figura das crianças, ó, eles estão brincando de pega-pega. O pega-pega, a brincadeira pega-pega, é uma das formas de aquecimento mais utilizadas em todo o mundo, independente da prática que você for realizar. Sejam com crianças de 5, 6 anos, sejam com adolescentes, sejam com adultos. Essas brincadeiras, tá? O pega-pega e as suas variações, eles são utilizados de uma forma geral. Tanto nos esportes, tá? Como futebol, basquete, handebol, futebol americano, até nas aulas de educação física escolar, como nós utilizamos, e em academias. Ele é muito utilizado, que está muito comum hoje em dia, a questão do crossfit, dos boxes, eles acabam utilizando também como uma forma de preparação para o treino em si, tá? E aí, eu deixo para vocês alguns benefícios de aquecimento, tá? O aumento da temperatura muscular, tá? E digamos que seria aquecer o corpo, deixar o corpo quente. Aumento do metabolismo energético, que influencia principalmente para as pessoas que são sedentárias se prepararem, tá? E para quem é do alto rendimento, tem uma questão fisiológica que é um pouco difícil você entender no momento, mas nas próximas aulas eu vou fazer essa abordagem falando apenas sobre o metabolismo energético. Aumento da elasticidade do tecido, tá? Diminuição do risco de lesões, aumento da lubrificação das articulações. Quando eu falo da lubrificação das articulações, é que nós temos um líquido sinovial, tá? E aí eles ficam em algumas articulações de um tipo específico, por exemplo, a articulação do ombro e dos joelhos, eles têm a questão de mobilidade maior, conseguem fazer mais movimentos com essas articulações. E aí
entre lá na estrutura mesmo da articulação, nós temos a criação desse líquido sinovial, que ele serve exatamente para fazer esse procedimento, lubrificar, fazer com que a possibilidade de lesões seja menor, possibilitando que os movimentos sejam realizados com maior eficácia, sem prejuízos para a saúde do atleta. Além de aumentar o fluxo sanguíneo, tá? Fazendo com que o sangue seja bombeado com maior facilidade e fluidez, melhora a função do sistema nervoso e central, além de evitar dores musculares. E aí, como eu falei anteriormente, em alguns casos é importante fazer o aquecimento antes dos alongamentos também, tá? Aí a gente pode fazer os dois de uma vez só, fazendo alongamento balístico, tá? E aí eu vou aumentando a intensidade até chegar no que eu pretendo. Esse tipo de procedimento ele é utilizado na musculação, tá? As pessoas que fazem academia, antes do treino, alguns profissionais afirmam que fazer alongamento acaba sendo ruim, porque diminui a questão da força muscular. Porém, tá? Existem alguns casos específicos que você deve utilizar o alongamento de uma forma balística. Claro, você não vai ficar fazendo lá de uma forma passiva, tá? Então você faz o aquecimento, que ele é primordial para a prática da musculação, assim como todas as outras atividades. O alongamento tem essa discussão, é feito antes ou depois do treino e tal, da atividade. Porém, o aquecimento não. O aquecimento ele deve ser feito antes da prática que você vai realizar, tá? E aí entra um contexto contemporâneo para que vocês possam entender os benefícios, tá? De uma forma mais clara. E por que é tão importante a gente fazer tanto alongamento quanto aquecimento. E aí, atualmente, milhões de pessoas estão descobrindo os movimentos, ou seja, deixando de lado a vida sedentária e valorizando cada vez mais a prática da atividade física. E para onde quer que a gente olhe, né, lá estão as pessoas andando, correndo, saltando, jogando, nadando, se exercitando de uma forma geral. O que essas pessoas esperam alcançar? Por que este interesse súbito pela atividade física? E aí vocês observam essa imagem inteira aqui, ó, e vai ser simples de vocês poderem entender. A atividade física, de uma forma geral, ela proporciona benefícios em todos os aspectos do desenvolvimento humano. Seja o aspecto físico, tá? Físico-motor, nossa estrutura corporal mesmo, tá? Seja nosso aspecto mental, a forma que a gente pensa, as nossas emoções, a gente aprende a lidar com elas de uma forma melhor. Além de facilitar a nossa questão de aprendizagem e, principalmente, melhorar os nossos indicadores de saúde. Em alguns casos, as pessoas também valorizam essa prática por uma questão estética, tá? Que é importante, claro, mas acaba não sendo fundamental, tá? E aí a gente está discutindo isso com o oitavo ano, esse bimestre, para que vocês possam relacionar e já irem pensando que a gente vai abordar nos próximos anos, tá? Essa questão estética que é legal que as pessoas se preocupem, porém, tenham cuidado com o que vocês são, o que vocês podem fazer para alcançar os seus objetivos relacionados a isso. Mas o nosso foco é benefício físico-motor, tá? Que a gente tem a melhora da performance, melhora nossos indicadores de saúde, melhora a nossa qualidade de vida, tá? A partir da prática de exercício físico, porque ele influencia diretamente no aspecto psicológico. E aí, a forma que a gente lida com as nossas emoções diminui, tá? A tendência que a gente possa se tornar umas pessoas depressivas, ansiosas, nervosas, porque são liberados diversos hormônios, enzimas, proteínas, tá? Que fazem com que a gente tenha uma sensação de prazer e bem-estar, principalmente. E o aquecimento é tão essencial quanto benéfico para quem faz os exercícios físicos. Ele é indispensável, tá? Em nossas atividades físicas, sejam elas relacionadas a uma aula de uma forma geral ou apenas como uma forma de brincadeira. Ele evita e previne lesões graves atuando contra dores no corpo, de uma forma geral e simples. Tá? E aí eu deixo algumas imagens para vocês de atividades familiares. Tá? Essas atividades que são feitas, brincar de bambolê, jogar futebol com a família, com os pais, andar de bicicleta. É necessário que vocês tenham atenção, que vocês façam aquecimento antes. Professor, como é que eu posso fazer um aquecimento para andar de bicicleta? Simples.
você já faz o aquecimento de uma forma natural. Você não senta na bicicleta, no cilindro da bicicleta, e sai na velocidade muito alta imediatamente. Aquele momento em que você começa a pedalar devagarzinho, aos poucos, aumentando a intensidade, ali já é um aquecimento. A mesma forma do bambolê. Você, em vez de pegar o bambolê e ficar girando de uma forma muito rápida, balançando o corpo, você começa a balançar o corpo de uma forma mais devagar e vai progredindo. O aquecimento ele pode ser feito com a mesma atividade, com o mesmo exercício do seu objetivo, da sua atividade principal. Claro, em uma intensidade mais leve, tá? E aí a gente entra na discussão sobre o sedentarismo, que eu falei aqui nesse slide anterior, tá? Antigamente, as pessoas não sofriam dos problemas de uma vida sedentária, porque elas precisavam trabalhar para sobreviver. Trabalho manual mesmo, pesado. E, dessa forma, elas permaneciam fortes e saudáveis, devido às atividades ao ar livre, vigorosas e constantes. Professor, mas as pessoas de antigamente viviam mais do que as de hoje? Não necessariamente, tá? Mas elas tinham um estilo de vida ativo. E aí, muitas doenças que hoje são comuns, antigamente elas não existiam. Eu posso citar para vocês as doenças hipocinéticas, tá? E aí a gente tem a questão dos distúrbios psicológicos e alimentares, anorexia, bulimia, tá? Ansiedade, depressão e a obesidade. A obesidade é a grande pandemia, tá? Ela atinge muitas pessoas pelo mundo e esses indicadores vêm cada vez mais aumentando. Por isso é tão importante vocês praticarem atividade física. Pessoal, mas eu não gosto de jogar futebol, não gosto de jogar bola, não gosto de fazer nada. Cara, você tem que gostar de alguma coisa. Provavelmente você gosta de algo, mas você não pratica por algum motivo, então você tem que ter um estímulo lá. Mas se você não gosta de fazer nada, então você tem que tomar isso como uma obrigação para você. Assim como você não gosta de todas as disciplinas na escola, por exemplo, mas você tem que estudar todas elas para ser aprovado no final do ano, você deve levar isso em consideração para a prática da atividade física. E não precisa ser algo chato, você tem que encontrar algo que você sinta prazer. E aí você utiliza esses conhecimentos que a gente está desenvolvendo, tanto do aquecimento quanto do alongamento, para que você possa ter melhores indicadores para prevenir lesões e usufruir de todos os benefícios que são proporcionados a partir dessas práticas. E aí tem essa imagenzinha da criança, tá? Na lavoura, com familiares e tal. Bem interessante para vocês refletirem. Atualmente a gente tem uma comodidade enorme, que tudo a gente pode fazer sentado. Se a gente quer sair daqui, viajar para outro lugar, a gente pode ir de avião, pode ir de carro, a gente está sentado, a gente não vai de bicicleta, a gente não vai caminhando daqui para um mercadinho, a gente pode ligar e o mercadinho fazer a entrega. E esses simples atos fazem com que você tenha uma vida cada vez mais sedentária. Você pode mudar seu estilo de vida mudando apenas pequenas atitudes. Vou no supermercado? É 20 minutos andando? Vou andando. É 20 minutos de caminhada. Tá? E aí os benefícios são proporcionados ao pouco. Moro no apartamento, não vou subir de elevador, subo a escada. Tá? Passear com o cachorro também é um tipo de atividade física que gera vários benefícios para a saúde de vocês. Tá? Pensem nisso. E aí, para concluir, tá finalizando, é evidente que as máquinas tornaram a vida mais fácil, porém, acarretam uma série de problemas, como por exemplo, em vez de andarmos, dirigimos, em vez de subirmos escadas, usamos elevadores, em vez de levantarmos para desligar a televisão, usamos o controle remoto. Tá? Tudo aquilo que eu já tinha dito para você anteriormente. Mas, agora os tempos estão mudando, as pessoas estão notando que esse estilo de vida não é saudável. Tá? E aí, a gente deve estar adotando um estilo de vida mais ativo, tá? Ou seja, estar mais ligado, utilizar mais a nossa máquina perfeita que é o nosso corpo. Tá? E aí eu deixo aqui pequenas atitudes para vocês. Ficar muito tempo no computador? Ótimo. Estou sentado no computador, levanto um pouco, separo 10 minutos, vou lá, faço alongamento. Tá? Estou estressado, cansei. Para! Deu 2 horinhas de estudo, bota ali um vídeo no YouTube e vai dançar. Entendeu? Não estou fazendo nada. Em vez de ficar só no celular jogando Free Fire, jogando qualquer outro jogo, assistindo vídeos, por que eu não crio um jogo para utilizar meu corpo, para ocupar minha mente, tá?
A atividade física, ela é fundamental para que vocês possam ter uma boa qualidade de vida. E quando eu falo boa qualidade de vida, isso está relacionado com a forma que vocês se veem, a forma que vocês se sentem, como vocês lidam com as suas emoções e quais são as suas perspectivas para o futuro, tá? De uma forma agradável, diminuindo o mínimo possível a possibilidade de você sofrer com alguma grave à saúde, tá? E aí tem diversas doenças que são proporcionadas pela inatividade física ou são otimizadas por elas, tá? E aí, para finalizar, eu deixo essa frase: nosso corpo é o bem mais precioso que possuímos, portanto, cuidemos bem dele com todo o amor e carinho que ele merece, certo? Na próxima aula, nós iremos dar continuidade falando sobre aquecimento de uma forma mais específica. Eu fiz essa abordagem geral, tá? Falando sobre um contexto mais amplo, para que na próxima aula eu possa aprofundar um pouco mais sobre aquecimento e vocês já possam ter essas noções sobre o mundo contemporâneo no qual nós vivemos e por que é tão importante fazer os aquecimentos, tá? Então, vou ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês estejam bem, curtindo a família, aproveitando esse tempo em casa, valorizando as coisas que realmente importam, tá? Tchau, tchau. Até a próxima.